Olá, sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento, que hoje, em edição especial, sai do estúdio para conversar com o filósofo e professor Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação. Renato Janine Ribeiro veio participar em Belo Horizonte do Congresso da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, a ANEC, e nos recebeu para uma conversa sobre o papel da educação no processo civilizatório. Eu gostaria, primeiramente, que o senhor falasse um pouco, que é, aliás, o título da sua conferência na ANEC. O que é o processo civilizatório? Este é um processo inacabado? E como é que a educação participa deste processo? Penso que o ponto central de um processo civilizatório é a formação ética das pessoas. Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, os seres humanos foram se defrontando com diferenças. Sim. Eu imagino que bem no começo da humanidade, essas diferenças fossem muito agudas. Um grupo que encontra outro e a relação imediata deles provavelmente seria de hostilidade, disputando mulheres, uma relação de conflito, comida, disputando outras coisas, se matando. Temos um filme que fala muito bem sobre isso, A Terra do Fogo. Ah, eu não vi. Pois é, fala exatamente do encontro destes agrupamentos que inicialmente o diálogo só acontece na dimensão do conflito e da hostilidade. À medida que você se defronta com grupos diferentes, a reação humana muitas vezes foi da hostilidade, descobrimento da América, Sim. ida dos europeus para a África e Ásia, tudo mais. Tudo isso foram movimentos de grande hostilidade, a não aceitação das condutas homossexuais, a discriminação contra as mulheres, os preconceitos étnicos, tudo isso. Então, uma coisa extremamente importante na educação é você se abrir para o mundo. A palavra educar, se você olhar a etimologia, ela se compõe do ex e do verbo ducere. Ducere significando conduzir, levar. E o ex para fora, quer dizer, dentro para fora. Então, educar é tirar a pessoa do mundo fechado e abrir para um mundo mais amplo. E conduzi-la. Então, nesse sentido, é fundamental no processo de educação que a pessoa saia da casa, do lar, onde ela deve, se a educação for bem sucedida por parte da família, ela deve ter segurança, deve ter recebido amor e deve conhecer limites. São essas coisas. Agora, que ela saia desse lar e que ela seja capaz de ver experiências muito diferentes, respeitá-las e compreendê-las e crescer graças a elas. Professor, olha só, quer dizer, o senhor nos diz aí de como os povos se encontraram, de como eles foram civilizados. Ou seja, este processo civilizatório, no Ocidente, pelo menos, nós podemos dizer que ele sempre teve como princípio a dominação, às vezes a dizimação de povos e não exatamente o diálogo e a educação. Não diria. Se nós pegarmos a palavra civilização no sentido ético, no sentido valorativo, não é assim. Se eu pegar a civilização só como descrição de um processo, eu posso dizer, como Freud, que o processo de civilizar tem um custo extraordinário de repressão. Repressão, antes de mais nada, dos desejos das pessoas. Mas se eu pegar a palavra civilizar num sentido positivo, ético, eu diria que é um processo de aprendizado recíproco. Então, isso quer dizer, por exemplo, um estudo importante, o Norbert Elias, ele pega como na Idade Média, os homens são rústicos, são agressivos uns com os outros, eles aprendem normas de conduta melhores, mais educadas, graças à presença das mulheres. Sim. É para agradar as damas da nobreza que eles param, por exemplo, de pegar a sopa e entornar a sopeira na boca. É uma coisa que o filósofo Erasmo descreve e condena. Então, você tem processos pelos quais os costumes vão mudando, e esses costumes vão mudando essencialmente para significar uma coisa, respeito ao outro. Mesmo condutas que hoje nós achamos ridículas, como toda a etiqueta da corte do Luís XIV, por exemplo, elas testemunhavam respeito, quer ao rei, quer, sobretudo, às mulheres da corte. O problema é quando você começa a entrar em contato com grupos muito diferentes. Então, aquilo tudo que se construiu como uma etiqueta, como um modelo de civilização europeu, quando entra em contato com indígenas, com africanos,
com asiáticos, os valores são distintos e isso tudo vai significar uma mudança muito grande do que é o respeito ao outro. Sei. Isso que é muito importante. Pois é, estes processos civilizatórios, não é? Como é que eles então lidaram com este princípio, né, do respeito ao outro, da alteridade, né, para se pensar numa civilização? Olha, eu vou contar uma historinha. O príncipe de Gales, futuro Eduardo VIII, Eduardo VII, rei da Inglaterra, filho da rainha Vitória, Sim. era considerado um homem elegantíssimo. Um dia ele recebeu um marajá da Índia para almoçar. E o marajá pegou o frango, comia com a mão e jogava para trás. E os cortesãos começaram a rir. O príncipe nem se mexeu. Não se incomodou. Simplesmente ele pegou o frango com a mão, comeu e jogou para trás. Aí ele calou a boca de todo mundo. O que Ele isso imitou indica? o que o anfitrião fazia. Que a verdadeira educação não é você usar as suas maneiras supostamente refinadas para humilhar o outro. É o contrário, Sim. é acolher o outro. Então, os costumes de diferentes sociedades são muito distintos. Ou para pegar outro caso, é muito comum se questionar no encontro de culturas diferentes, Sim. como que nós vamos lidar, por exemplo, com o infanticídio. Vamos pegar um exemplo de algo que é praticado por algumas etnias indígenas, poucas, mas algumas praticam. Como se lida com o infanticídio? E sempre o discurso parte de que é odiosa essa prática, o que realmente é. Aos nossos olhos vai ser sempre, não é? Só que, ao dizer isso, nós estamos nos colocando como superiores às tribos que fazem isso, e talvez até nesse ponto nós tenhamos conseguido valores éticos mais sofisticados. Sim. Só que, de outro lado, nós podemos ver que o mesmo grupo que pratica condutas que são assim detestáveis, pode ter outras condutas que sejam um exemplo para nós. O que significa? Civilizar é uma via de mão dupla. Você civiliza, você pode, no contato com o outro, transmitir costumes e valores, os seus valores, que eles não tenham mas e que também sejam bons, mas também receber valores e costumes que sejam positivos para você. Ok. Como é que vamos, enfim, pensar, não é, agora, nos tempos de hoje, não é? Como é que o senhor vê a educação neste país, neste momento tão crítico que a gente está vivendo? Educação é uma questão de muito longo prazo. Nós temos uma coisa boa, que foi um ponto de inflexão, foi com o presidente Itamar Franco Sim. e com seu ministro Murilo Ringel. Estamos em Belo Horizonte, são dois mineiros e fizeram um trabalho muito importante, porque a partir daí o MEC se voltou para considerar que a educação básica é uma prioridade e para fortalecer a educação. Eles representam uma ruptura com a maior parte das gestões de ministro da Educação anterior, retomando valores que, enfim, talvez fossem de Darcy Ribeiro, de outros, mas que tinham sido encobertos durante a maior parte da ditadura. Bom, quando você passa a ter essa primazia do ensino básico e da qualidade, com o provão na gestão de Paulo Renato como ministro, com o aprimoramento dos instrumentos de avaliação na gestão de Fernando Haddad, o diagnóstico, vamos dizer, a fotografia, o ultrassom da má qualidade da educação, sobretudo básica, fica flagrante. E passa a haver uma vontade de realmente melhorar isso. Agora, isso é muito difícil. Para você ter uma ideia, no ensino superior, no governo Lula mais Dilma, nós passamos de algo como, não tenho número de cabeça, talvez uns 3 milhões para 8 milhões de alunos no ensino superior. Um avanço considerável. Sem dúvida, Criamos não é? um grande número de universidades e institutos centros federais, tecnológicos. quase 200 campi novos, quer dizer, foi um avanço muito grande. E como a maior parte desses professores contratados, uma boa parte pelo menos, era de doutores, isso representou também um avanço de qualidade. Certo. Esse é o lado em que nós temos um sucesso mais nítido, ampliação do parque universitário público, federal, sobretudo, mas também estadual e privado do Brasil. Bom, por outro lado, quando nós passamos da educação básica é muito mais difícil. Se nós vamos reformar o ensino médio, como o atual governo se propôs é uma a questão fazer, que está aí, não é? são 27 os interlocutores essenciais. Você tem 8 milhões de alunos no ensino médio
dos quais 7 estão nas redes estaduais. Sim. Então você reúne 27 secretários estaduais, você tem o ensino médio, quase todo do país. Agora, quando você vai melhorar a educação fundamental, que é onde a desigualdade se perpetua, quando você vai reformar o fundamental, os 9 anos do fundamental, você tem 5.600, acho, municípios envolvidos. Então é muito mais difícil. É verdade. Você tem um conselho dos secretários estaduais de educação e tem todos os secretários. Você tem uma união dos dirigentes municipais de educação que tem um pouco mais de metade dos secretários. Sim. Quer dizer, uns 40% dos municípios não estão representados na união deles. Então, é muito mais difícil você mexer ali onde é realmente a grande ferida. Porque se você não dá uma educação boa desde o começo, desde o início, desde a infância, desde a pré-escola, desde o Fundamental 1, depois disso é muito mais difícil você romper a desigualdade. E aí temos o grande problema do Brasil, uma sociedade que foi construída em cima da desigualdade e da exploração. Desde o período colonial é isso. É algo estrutural e romper com isso é muito difícil, isso é né, estrutural professor? no Brasil. Romper com isso é muito difícil. A educação é um instrumento poderoso, mas não único, porque também você tem que alimentar as pessoas, pagar salário. E tudo isso o Brasil avançou nos governos anteriores a este. Mas quando você chega na própria educação é muito difícil. Você organizar o sistema escolar dos municípios, você vê muitos problemas surgindo. Problema de carreira, então problema de sustentabilidade, problema de formação dos professores. Essa é uma questão recorrente, não é? É recorrente. A gente fala de educação, a formação de professores está sempre emergindo, porque não sei se é o maior problema, gostaria de ouvi-lo, né? O senhor foi ministro. Como é que o senhor pensa essa questão da condição material, social deste profissional? Houve grandes avanços, o piso nacional foi um avanço, garante a todo professor um mínimo que é digno e que, dependendo da cidade do país, pode ser uma boa remuneração. E basta contrastar os atuais, acho que R$ 2.200 de salário, com R$100, R$200, que em vários municípios do Brasil era a remuneração em 2002. No interior do Nordeste isso era comum, não é? Era muito comum isso, então melhorou isso. Agora, ainda teria que melhorar mais a remuneração, por um lado, e tem que haver também uma melhora da formação dos professores. E aí nós temos uma querela, às vezes, difícil de ser superada, porque, por um lado, os educadores mais vinculados à esquerda, os movimentos sindicais, eles tendem a considerar que se você aumentar o salário, você resolve o problema. E não é verdade, porque um professor ruim, bem pago, continua sendo um professor ruim. A gente tem, principalmente nas públicas, né? Os grupos de pensadores vinculados mais ao setor privado, os educadores do PSDB, eles tendem a colocar muito a questão da qualidade da educação, mas sem dar a devida importância à necessidade de um salário realmente mais significativo. Salário condizente, né? Então, o que a gente precisa juntar as duas coisas. Quer dizer, você tem que garantir uma remuneração realmente melhor para os professores e uma para formação. isso, e uma formação melhor. Quando eu fui ministro, o Plano Nacional de Educação tinha sido promulgado havia menos de um ano. E o Plano Nacional, ele é muito longo, tem mais de 250 estratégias e muitas delas importam a colocação de mais e mais dinheiro. Bom, essas estratégias, a meu ver, era óbvio que não iam poder ser implantadas e que desde que entramos numa crise econômica brava, que só fez piorar mas de lá para cá. Ali nós temos metas, né? Ficou impossível ficou impossível nós aplicarmos isso. Agora, havia muitas medidas a tomar que são medidas estruturais, fazer a base nacional, estabelecer um sistema nacional de educação que diga qual a parte da união dos estados e dos municípios, porque eles têm que colaborar, mas colaborar quer dizer exatamente o que, Sandra? É isso que tem que ser definido.